Se você desenvolve software, certamente vai passar por uma situação como essa em algum ponto da carreira. Tem vezes que o bug não é seu. No Handshake de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso, a partir de uma experiência pessoal. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou te contar uma história sobre um projeto em que estava dando tudo errado até eu descobrir que o bug não era meu. O bug, na verdade, era de uma das bibliotecas que eu estava utilizando, que foi criada pelo grupo de pesquisa do Facebook, mas que atualmente é mantida como um projeto de código aberto. Antes da gente mergulhar nessa história, eu gostaria de falar para você que todo o serviço que você precisa para ter uma presença digital forte na internet, você pode conseguir com a HostGator. Seja hospedagem, criação de site, e-mails personalizados ou até mesmo servidores privados, tudo isso a HostGator pode prover para você. E o mais legal é que aqui na descrição desse vídeo você encontra um cupom de desconto exclusivo para nossa audiência. Então confira que você não vai se arrepender. Quem acompanha aqui o canal sabe que atualmente eu sou aluno de doutorado lá no IMPA e que minha área de pesquisa principal é a parte de computação gráfica e visão computacional. Eu geralmente falo sobre os assuntos de pesquisa e problemas relacionados na série Diário de Pesquisa, que você pode conferir depois aqui no canal. Mas esse problema que eu vou falar hoje, ele é muito comum para qualquer tipo de desenvolvedor. Se ainda não aconteceu com você, certamente em algum momento você vai se deparar com um problema em que você não está conseguindo encontrar a solução, está ali quebrando a cabeça e de repente você descobre que você está fazendo tudo certo. Mas a biblioteca, algum pedaço de software que você está confiando e está utilizando ali dentro do seu sistema, ele está com algum problema, o bug está lá naquela outra parte. Então no semestre passado eu estava tendo uma disciplina chamada Sistemas Gráficos 3D, e estava estudando coisas como aplicação de inteligência artificial para resolver alguns problemas dentro da área de computação gráfica. Então, para isso, existem algumas plataformas que estão sendo desenvolvidas, na verdade são um problema de pesquisa que está bem ativo, as pessoas estão trabalhando bastante nisso nos últimos anos, e existem algumas plataformas que foram construídas para facilitar a solução de vários problemas. Uma delas é a PyTorch 3D, que é justamente construída em cima da PyTorch, que é uma biblioteca que o Facebook disponibilizou para lidar com redes neurais artificiais. Então a PyTorch 3D estende essa ideia de construir uma rede neural, mas não para trabalhar com imagens ou com os tipos de dados que já vinham sendo trabalhados antes, mas para trabalhar com malhas 3D. E aí durante o curso eu resolvi utilizar essa biblioteca para me ajudar a resolver os exercícios que eu teria que entregar e também o meu projeto final. Então, no primeiro exercício estava dando tudo certo. Eu, inclusive, cheguei a comentar isso aqui num vídeo na série Diário de Pesquisa. Estava muito legal, estava aprendendo ali como é que mexia com o PyTorch 3D e consegui resolver o meu problema, de uma maneira bem tranquila. Mas já no segundo exercício, as coisas começaram a desandar. Então aqui tem o site em que eu estava documentando o meu trabalho, Então esse aqui foi o primeiro exercício, explorando a biblioteca PyTorch 3D para modelagem. Está em inglês porque é um conteúdo bem específico e voltado para pesquisa acadêmica, mas pode ficar tranquilo que o que tiver de interessante para a gente discutir aqui de uma maneira mais ampla, eu posso trazer na série Diário de Pesquisa. E aí a gente conversa sobre isso em português. Então o primeiro exercício ele deu certo, Pode clicar aqui e eu documentei tudo, como é que eu fui fazendo e resolvendo as coisas, legal. Mas no segundo exercício, que eu queria conseguir chegar numa imagem como essa aqui, fazer uma visualização de uma imagem panorâmica, 360 graus, por partes, utilizando uma técnica bem particular chamada Differentiable Rendering, aqui a coisa começou a dar errado, Então a expectativa era aquela, mas a realidade acabou sendo umas coisas bem toscas, assim, Então, ou me dava uma tela preta, ou começava a dar esse tipo de coisa que eu nem consigo descrever direito, Um resultado que eu não consigo interpretar. Então, eu fui documentando tudo isso aqui e fazendo alguns testes de sanidade, vamos assim dizer, E isso é uma coisa muito importante para você fazer nesse tipo de situação, que é para você ter garantia de que, de fato, o problema não está do seu lado. Então eu comecei a fazer vários testes para tentar isolar, onde que poderia estar dando algum problema, e inclusive utilizar alguns softwares já prontos para resolver partes daquele meu problema, Porque eu tinha um problema que era bem complicado, assim, que tinha várias coisas para serem feitas, e eu podia então segmentar e ver, olha, até aqui tá tudo certo, até aqui também e tal. Eu fui utilizando o que eu tinha à minha disposição para poder fazer isso de uma maneira mais rápida e eficiente. Então chegou um momento em que eu isolei, de fato aqui o problema está nessa parte de visualização, quando acontece isso ou aquilo, e eu fiquei um pouco ali quebrando a cuca ainda para ver se o problema estava do meu lado do código. Até que chegou um ponto em que eu falei, cara, não é possível.
não é possível, eu tô fazendo tudo certo aqui. Inclusive, esse tipo de coisa, apesar de eu estar utilizando uma técnica diferente agora, era um tipo de coisa que eu já estava bastante habituado a lidar no passado, tá? Porque na minha iniciação científica, eu trabalhei com coisas de realidade aumentada que mexiam com imagens panorâmicas. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quando eu me convenci de que o problema não estava na minha parte do código, eu resolvi abrir uma issue lá no repositório do GitHub da PyTorch 3D, que é basicamente uma forma de você relatar um problema. Então, aqui está o tópico, né, que eu abri, dizendo que a renderização, enfim, o problema que eu estava tentando resolver ali estava gerando imagens que eu não conseguia interpretar. Então aqui eu fui descrevendo o problema de uma maneira bem detalhada, assim, colocando algumas imagens para me auxiliar e também que passos, né, o que a pessoa poderia tentar fazer para reproduzir esse tipo de erro. E eu coloquei aqui tudo bem especificado e resumido também em relação àquele relatório que eu tinha feito, que eu estava te mostrando lá no site do projeto. E aí as pessoas que estavam ali envolvidas na manutenção desse projeto começaram a responder, tipo, legal, muito obrigado por trazer a nossa atenção a esse problema, a gente vai dar uma olhada nisso, né? E uma coisa legal, quando esse tipo de coisa acontecer com você, que eu recomendo que você faça, é dar uma olhadinha ali no código do projeto também, para ver se você consegue entender um pouco das coisas, tá? Mesmo que você seja uma pessoa inexperiente, iniciante ali, eu acho que vale a pena você olhar, porque alguma coisa você absorve, nem que seja, sei lá, ver que a estrutura do projeto é complexa, né? Como é que estão as pastas ali sendo divididas, tentar identificar algum trechinho de código, alguma coisinha que você de repente ache familiar, ainda que você não vá conseguir alterar nada daquilo, só o fato de ficar olhando ali o código pode te dar algum tipo de insight ou te fazer absorver alguma coisa nova. Então no passado eu já aprendi muito olhando o código aberto de projetos no GitHub e às vezes também tinha algumas ideias, né, de como que eu poderia contornar aquele problema, entendendo como é que aquela coisa estava sendo estruturada, tá? Contornar ou até mesmo resolver, né? Tem alguns problemas que são bem simples, apesar de eles causarem bastante dor de cabeça, que é quando você, por exemplo, quer instalar pacotes novos, né? Então, por exemplo, em Python, na hora de instalar um módulo novo, já teve algumas situações em que eu tentava instalar e a coisa dava um erro, e só de olhar depois o código, né, você via que, sei lá, era uma linha, assim, uma coisinha que estava dando problema ali no arquivo setup.py, por exemplo. Então, tem coisas que às vezes são muito tranquilas de você resolver e você consegue tocar o seu projeto adiante. E dentro do espírito de comunidade, né, de projetos de código aberto, também faz sentido que você queira, de repente, contribuir, né, se envolver ali para a solução daquele problema ou de outros problemas, né, olhar alguma outra issue que está sendo aberta ali e que de repente você tenha conhecimento e competência ali para conseguir auxiliar. Mas enfim, dependendo da sua situação, pode ser que você tenha que contornar o problema de outra forma, até mesmo realmente abandonando aquela biblioteca, né, e procurando alguma outra alternativa. Então, como eu estava muito preocupado em entregar um projeto dentro de um determinado tempo, né, então tinha lá o prazo para entrega do trabalho, esse tipo de coisa, eu comecei a procurar algumas alternativas, né? Então, uma biblioteca alternativa ao PyTorch 3D seria, por exemplo, o TensorFlow Graphics, que é baseado no TensorFlow, né? Que é mantido pela Google. E aí eu tentei, então, explorar como é que eu poderia tentar resolver o meu problema com essa outra biblioteca, mas também não deu certo. Daí eu realmente tive que partir para entender como é que funcionava aquela parte que eu estava precisando, né, do PyTorch 3D. E assim, felizmente eles fizeram uma documentação bem razoável, assim, e que eles colocaram as referências, né, do tipo de paper, dos artigos que eles tomaram como base para implementar aquele tipo de coisa que eu estava tentando usar, né, que é um Differentiable Render. Então, eu fui atrás desses artigos originais, encontrei o código dos autores, né? Então, isso é uma coisa muito legal que tem acontecido em pesquisa mais recentemente, principalmente nessa área de visão computacional, de inteligência artificial, etc., que os pesquisadores têm disponibilizado o código, né, que eles utilizam para construir os seus projetos de pesquisa, para publicar os papers. Então, eles publicam tanto o artigo que descreve como a solução foi feita, como o código para você poder utilizar. E tendo essas fontes eu consegui resolver o meu problema. O código não rodou diretamente do jeito que eu queria, mas tendo acesso ali ao paper, né, e a forma como aquelas coisas estavam estruturadas, eu consegui entender o tipo de ajuste de parâmetros que eu tinha que fazer no código original ali, né, na verdade no código de um paper chamado Soft Rasterizer. E essa foi a melhor solução que eu pude dar para aquele momento, para eu conseguir entregar o meu projeto final. Até porque o bug lá na biblioteca PyTorch 3D não tinha sido solucionado até o momento da minha apresentação, né? Quando eu consegui resolver o problema com outro código, eu vim aqui, né, expliquei para o pessoal, olha, utilizando o que está aqui nesse GitHub, né, e as orientações lá do paper que eu vi que são referência para o que vocês estão fazendo aqui,
eu consegui solucionar o problema, né? Então no começo eu tinha um problema parecido, e aí a fonte pode estar relacionada, né? Muito provavelmente, mas ajustando alguns parâmetros aqui eu consegui resolver. Mas eu não consegui fazer esse ajuste de parâmetros lá no PyTorch 3D. Então fui dando mais informações para eles ali. Depois eu percebi que teve um cara que ele é de outro paper, né, mas que também está relacionado aí, né? Então a ciência é assim, né? A galera vai construindo as coisas de maneira incremental e utilizando as referências, né, para poder avançar. E aí esse cara, ele deu uma explicação aqui, né, do que poderia ser a fonte do problema, porque ele também teve um problema parecido nesse outro artigo que ele estava trabalhando. Então foi rolando aqui umas discussões e tal, e ele deu as dicas realmente aqui de trecho de código que poderia estar relacionado ao problema. E, felizmente, existe uma solução aqui, ainda que paliativa, né, que apareceu essa semana, né? Então, eles estão deixando aqui essa solução nesse commit, mas vão deixar o issue aberto ainda até que tenha uma solução completa, mais geral, que possa ser integrada ao branch principal do projeto. Então, em projetos de pesquisa, isso é bem frequente, né? Porque a gente está trabalhando ali com o estado da arte, da tecnologia, as coisas estão sendo realmente construídas naquele momento, mas isso não é uma exclusividade de pesquisa. Então você pode encontrar esse tipo de situação, e certamente você vai encontrar esse tipo de situação em vários outros repositórios, vários outros projetos que você vai utilizar ao longo da sua carreira. E isso também não é uma exclusividade de projetos de código aberto. Como diz o ditado, errar é humano, né? E projetos proprietários também podem ter, né, bugs aí que vão comprometer o seu projeto. Então, quando eu estava trabalhando ainda numa empresa de inteligência artificial no início desse ano, eu lembro que tinha alguns bugs, alguns problemas decorrentes de umas bibliotecas de código aberto, que teve um pessoal lá que se deparou com isso, que inclusive contribuiu, né, para solucionar aquele problema. Mas a gente também se deparou com um problema que eu estava envolvido diretamente, né? Na verdade, eu estava trabalhando em cima desse código, que veio de um SDK proprietário. Então a gente havia comprado um hardware que tinha um SDK fechado, né? A gente não tinha acesso ali ao código, e existia um problema de vazamento de memória, que a gente identificou, inclusive, qual que era a função, qual que era o momento, as circunstâncias em que aquilo acontecia, mas a gente não tinha nada para fazer, né? Porque estava tudo compilado, tudo fechado, e a gente tinha realmente que entrar em contato com eles e reportar o problema para que fosse solucionado. E aí você tem que esperar que exista uma atualização que vá lidar com isso. Então é isso, pessoal. Essa é a discussão que eu queria trazer para hoje. Como eu disse, esse é um problema bem comum que certamente quem trabalha com desenvolvimento de software vai se deparar, mas que também é uma oportunidade de você aprender mais, né? De você ir olhando ali repositórios de código aberto e entendendo como é que aquela estrutura funciona e quem sabe até mesmo se envolver com um desses projetos. Se vocês quiserem saber mais sobre Git, GitHub, esse tipo de coisa, eu sugiro que vocês confiram o canal do Claudson, filho da nuvem, que inclusive gravou um episódio de podcast com o pessoal do Quebra Dev sobre esse assunto, que é muito interessante, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!